Apocalipse 4. Apocalipse 4. A partir do primeiro versículo até o versículo 10. On va dire la première verset, la verset 10. Ok, o leitor já vai ler a palavra missa. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. 2. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. 3. E aquele que estava assentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e sardio, e havia ao redor do trono um arco-íris, semelhante na aparência da esmeralda. 4. Havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos vi assentados 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroa de ouro. 5. E do trono saía relâmpagos, e vozes, e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. 6. Também havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. 7. E o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo ser semelhante a um touro. Tinha o terceiro ser o rosto como de homem, e o quarto ser era semelhante a uma águia voando. 8. E os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não tem descanso nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. 9. E é sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. 10. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: palavra do Senhor. Amém. Ok. Cumprimenta a frente, cumprimenta atrás. Atrás, à frente, cumprimenta. Cumprimenta a frente, cumprimenta atrás. Com muita alegria, faz isso com muita alegria. Fique alegre com isso. O Senhor é bom, o Senhor Todo-Poderoso. Está operando um milagre todo dia. Está operando na nossa vida, que seja louvado o Senhor. Ok, podemos aceitar agora em nome do Senhor Jesus. Estou a agradecer ao Senhor pela tua presença. Pela a graça também que Ele me entregou para me estar diante do seu povo. Ok, vamos já começar porque estamos a andar com a hora. Esse é um seminário e também a oração. E quando estamos a falar do seminário, quer dizer temos ensinamento. Então, no seminário, primeiramente, tem que reter o tema do seminário. Você não pode sair do seminário sem
nenhum conhecimento. Aqui viemos adquirir um conhecimento. Viemos adquirir um conhecimento. Eu sempre vou a recordar primeiramente o tema. O tema é os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Esse é o tema. E o capítulo principal é Apocalipse 4, do versículo 1 até o versículo 4. Assim, nesse ponto já estamos a conseguir assimilar. Amém, igreja? O tema e o versículo principal. Então, começamos a mensagem do Senhor. Esse é o terceiro dia. Quer dizer que há os que já estão na orientação do Senhor, há os que ainda não estão na orientação do Senhor. Afinal, se alguém ficar fora da orientação do Senhor, fica também fora do milagre. Porque o Senhor opera sempre na sua orientação. Então, na orientação do Senhor, primeiro o Senhor me mostrou, estávamos na igreja do Senhor. O Senhor me mostrava esse seminário. Mas havia uma chuva de neve que estava caindo sobre cada um. Estava caindo sobre cada um de nós. Uma chuva de neve. E o Senhor me disse: são as vossas bênçãos. As bênçãos que vão acontecer nesse seminário. É por isso que entender que você não vai sair conforme que você viu nesse seminário. Algo vai acontecer na sua vida. Um milagre vai acontecer na sua vida. Uma bênção vai acontecer na sua vida. E vou te dizer que já começou a acontecer. O milagre já começou a acontecer. As realizações já começaram a acontecer. Entendemos a igreja do Senhor? Mas não fique fora da orientação. A orientação que o Senhor nos deu, que cada oração de cada dia, cada um vai ter nas suas mãos um envelope branco. Um envelope branco. Cada oração. E esse envelope branco, o Senhor disse que cada um vai colocar um dízimo. Porque na sua mensagem, o Senhor nos mostrou que é o dízimo que abre o céu. E na revelação falamos que o dízimo é mesmo Jesus. Porque o dízimo é o Cordeiro. Mas na doutrina, o dízimo é o dinheiro que você vai colocar no seu envelope para que o Senhor possa abrir o céu. E hoje estamos a orar os nossos envelopes brancos. Até sexta-feira vamos agora começar a voltar nossos envelopes e vamos fazer a oração da abertura do céu. Então, aquele que ainda não tem o seu envelope, que possa já pegar. Você que é pela primeira vez,
analisar essa palavra. Apocalipse 4. E no versículo 3, depois vamos ler o versículo 5. Ok, vamos no versículo 3. Segue bem agora a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. E aquele que estava sentado era na aparência de semelhante a uma pedra de jaspe e sardio. Ok, começa a seguir bem, porque já começamos o ensinamento. Quem estava sentado no trono tinha aspecto da pedra de jaspe e sardio. Havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda. Havia ao redor do trono, o arco-íris, 4. semelhante da pedra de esmeralda, não é? Esmeralda. Esmeralda, ok. 4. Havia também ao redor do trono 24 tronos. 24 tronos. E sobre os tronos Não é 4, tem que pular 5. 5. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões. Isso é a imagem da chuva, né? Porque estão dizendo que no trono saíam relâmpagos e trovoadas. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Ok, muita salva de paz na pela conta. Havia alguém sentado no trono. E aquele que estava no trono tinha aspecto de jaspe, depois de sardio. Ontem expliquei que jaspe é Benjamim, o último filho, e sardio é Rubem, o primeiro filho. Então fizeram o quê? Fizeram assim. Isso queria se dizer que está sentado no trono tem aspecto do sardio, da pedra do sardio e jaspe, segundo a ordem do nascimento. Mas em vez de andar segundo a ordem do nascimento, e fizeram o contrário. Fizeram o quê? Fizeram o quê? Tem aspecto do último filho. Primeiro, último filho, depois o primeiro filho. Isso que falamos que isso mostra aquele que estava no trono é Deus, é o Senhor Jesus. E na sua vida para te salvar, o Senhor perdeu o seu lugar do primogênito. O Senhor veio como o último filho, como Jaspe, como Benjamim. Tornou um simples homem para te salvar. Isso é para a tua salvação. Isso é para a tua bênção. O Senhor virou um simples homem. Isso é a palavra do Senhor no Filipenses 2, no versículo 6 até 8. Isso tudo é por causa de você. Isso tudo é por causa de você. É por causa de você. O Senhor deixou seu trono. O Senhor deixou o seu lugar no primogênito. É para a tua salvação. Por isso estamos a falar de jaspe e sardio. Mas estava dizendo mais que aquele que estava sentado no trono havia o arco-íris. E no versículo 5 estava dizendo que havia trovoadas, havia relâmpagos, mas havia também o arco-íris. Então,
chuva. Não vai estar a feia mula. Aspecto da chuva. A feia mula. Quer dizer que o Senhor se apresentou no seu trono como numa chuva. E ninguém alcançava a sobrevivência da torre dele com a mula. Numa chuva. Com a mula. E a chuva Mula. dentro e relâmpagos. Trovoadas e relâmpagos nos mostra a ira do Senhor. A ira do Senhor contra a humanidade, contra o homem. Porque desde que o homem pecou, o Senhor irou contra o homem. E o Senhor começou a se apresentar como uma chuva. Com trovoadas, com relâmpagos. Isso aconteceu no Êxodo 19. No Êxodo 19, o Senhor prometeu ao povo de Israel: disse a Moisés que Moisés, eu próprio vou me apresentar no monte de Sinai, vou conversar com o povo. Mas quando o Senhor tinha descido no monte de Sinai, o monte de Sinai ficou cheio de fogo, cheio de trovoadas, relâmpagos e a chuva de fogo. Até o povo não conseguiu mais se aproximar do monte. Até o próprio Senhor disse que não se aproxima. Moisés fala no povo que não se aproxima. Vou colocar o limite mesmo ao pé da montanha, porque aquele que vai atravessar o limite pode morrer. Quer dizer, não havia conversa entre o homem e Deus a partir do pecado. Não havia conversa entre Adão e o Senhor a partir do pecado. Mas havia um símbolo que já marcava a graça. Apesar da sua ira, mas Deus é sempre Deus de graça. Não entendemos, né? Apesar da sua ira, Deus é sempre Deus de graça. Será que estamos entendendo? A forma que estão me olhando e não estão entendendo. Apesar da sua ira, mas Deus é sempre Deus de graça. Tem que se alegrar quando você está ouvindo a palavra do Senhor. Você começa a ficar alegre, você começa a ficar vivo quando você está ouvindo a palavra do Senhor. Que mostra que o Senhor é sempre o Senhor de graça, aquele arco-íris. Olha, quando o Senhor deixou cair chuva no tempo de Noé, isso é mesmo a mesma coisa. É a mesma coisa no Êxodo 19. Não havia conversa entre Israel e o Senhor. Aquelas trovoadas e relâmpagos foi golpes. Golpes, chicotes sobre Israel. Vão entender? Não vai acontecer assim. No tempo de Noé, havia 40 dias de chuva. E a arca de Noé estava sobre as águas. E todas as chuvas, 40 dias de chuvas sobre a arca de Noé. Afinal, esses 40 dias de chuva, não fala também de 40 chicotes. Porque segundo a lei, o homem culpado deve levar
40 chicotes, 40 vezes. Tá entendendo? O homem corrupado. Então, o que quer dizer? A arca da aliança sobre as águas. Ele, o homem corrupado. Será que estão me entendendo? A arca do Senhor, a arca de Noé sobre as águas é um homem. Mas esse homem tornou um homem corrupado. Tornou um homem corrupado. E quer dizer, todos os golpes, 40 golpes devem cair sobre ele. Este homem é só um homem que tinha andado sobre as águas. Este homem que tinha andado sobre as águas. Será que você pode adivinhar ou não um homem que tinha andado sobre as águas? Será que você pode adivinhar um homem que tinha andado sobre as águas? Então o Senhor Jesus tomou o seu lugar. E o homem culpado é você por causa do seu pecado. O homem culpado é Adão por causa dos seus pecados. O homem culpado é Adão por causa dos seus pecados. Mas o Senhor tomou o lugar de Adão. Os golpes que queriam cair sobre Adão, caiu sobre ele. Afinal, Adão é você. Você está numa outra geração. O corpo que caiu sobre que queria cair sobre você, caiu sobre quem? Sobre o Senhor Jesus. Para você ter a paz. Para você ter a paz. Eu vou te dizer. A paz é para sempre. Porque tem a paz para sempre. Porque o castigo que queria cair sobre você caiu sobre um homem. E esse homem é a arca de Noé. Esse homem é mesmo o Senhor, é Jesus. Estão entendendo? Então, para que a chuva possa acabar. Para que a chuva possa acabar. O que aconteceu? O Senhor fez aparecer um arco-íris. A arco-íris apareceu. Quando o arco-íris apareceu, então a chuva acabou também. Assim terminou. Não quer dizer, terminou o castigo do mundo. Agora tem que fazer entender o que havia uma parte
nesse campo é o campo que estamos a dar sobre o arco-íris. Ele é essa campo ele muito duro que está na arca-ciel. É um campo que estamos a dar do arco-íris. Campo muito duro campo na arca-ciel. Este arco-íris é o quê? Arca-ciel da Nini. Esse arco-íris que estamos a dar por nesse tempo é o quê? Quero ouvir a resposta. Estamos a andar debaixo do arco-íris. Ok, debaixo do arco-íris nesse tempo. Então, esse arco-íris é o quê? Ok, esse arco-íris, acho que não estão bom entender. Estão entendendo a mensagem? Estamos a andar debaixo do arco-íris. Este arco-íris é o sangue do Senhor. Porque é o sangue que anulou a ira de Deus. Entendemos? O sangue que anulou a ira de Deus. Olha, aconteceu no Gênesis 22. Gênesis 22. Abraão foi sacrificado o seu filho. Entendeu? Foi sacrificado o seu filho Isaac. Então, que merecia a morte aquele filho. Que merecia a morte do filho. Que merecia a morte. O Senhor disse a Abraão, o seu primeiro filho. O filho que você confia. Leva esse filho no monte do Moriá. Sacrifique esse filho. Que merecia a morte. Ele mesmo não filho. Então, esse filho e tornou como quem? O homem culpado. Culpado que tem que morrer. Esse filho tornou Adão. Culpado que tem que morrer. Esse filho Isaac tornou Senhor Jesus. Culpado que deve morrer. Esse filho tornou você. Culpado que deve morrer. Abraão chegou no lugar. Já pegou a sua espada para matar o filho. Aquele filho é Adão que deve morrer. Aquele filho é você que deve morrer. Para me entender bem? Então havia um carneiro. Mas esse carneiro preso na sarça. Todos os chifres presos na sarça. Afinal, as chifres é para quê? É para chifrar. É para chifrar. É para bater. Mas aquele carneiro não tinha como bater. Porque todas as chifras. Estão entendendo, né? Amarrado naquele, não pode chifrar. Não pode conseguir chifrar. O carneiro, aquele carneiro que não pode chifrar. Porque Deus, por causa do pecado do homem, Deus deve chifrar o homem. Deve chifrar o homem. Mas por causa da sarça, o carneiro não pode chifrar o homem. E quer dizer,
Entendemos a igreja do Senhor? É mesmo Jesus que só tudo mesmo. A mesma coisa aconteceu mais. Aconteceu mais. Israel vai entrar na cidade de Jericó. Israel vai entrar na cidade de Jericó. E naquela cidade havia uma mulher que tinha recebido 2 judeus. Quem vai me recordar o seu nome? Pregadores? Rayaba. Raga. Amém? Raga. Rabi. Ok. Rabi. Aquela mãe. Aquela mãe protegeu 2 judeus. Então o convite foi como? Se entenderam? Quando Israel vai entrar, destruir toda aquela cidade, aquela mãe deve colocar na sua janela um cordão vermelho. Aquele cordão vermelho vai ser o arco-íris. Quer dizer que vão chegar, vão encontrar o cordão vermelho na janela, na casa daquela mãe, e vão salvar aquela casa. E toda a cidade vai ser destruída, mas a casa daquela mãe não entrará a maldição da morte, não entrará a morte, não entrará a destruição. Por causa do cordão vermelho. E isso aconteceu assim. Quando vieram entrar na cidade de Jericó, destruíram toda a cidade. Toda a cidade no chão. Havia morte. Mas na casa daquela mãe, por causa do cordão vermelho, a casa daquela mãe não caiu. Por causa do cordão vermelho, não entrou a morte. Por causa do cordão vermelho, não entrou a maldição. Aquela casa está debaixo do cordão vermelho. Esse cordão vermelho que é o arco-íris. Do cordão vermelho sobre a sua vida, sobre a sua casa, que é o arco-íris, a morte não tem. As maldições não têm poder sobre você. As depressões não têm poder sobre você. Está debaixo de um arco-íris, que é o sangue poderoso do Senhor. Entendeu a igreja do Senhor? Olha que tinha acontecido quando Levi foi nascido. Levi é o terceiro filho de Jacó. Levi é a terceira pedra. Então a dizer que arco-íris, com aspecto de uma pedra de esmeralda. Esmeralda. Esse nome nada. Esmeralda. Afinal, aquela pedra é a terceira pedra. Exatamente do sumo sacerdote. Na câmara do sumo sacerdote. Do peito do sumo sacerdote. E essa pedra fala de um homem, um filho. Esse filho é Levi. Não entenderam, né? Então, antes do filho nascer, não havia colaboração entre a mulher e o marido. Quer dizer, entre Jacó e
e a Leia não havia conversa. Não havia entendimento. Cada vez que Jacó vai chegar na casa de Leia, tu vai ficar bem irado. Nasceram assim o primeiro filho ainda. Não havia agora lá amor mesmo assim mesmo. Não chama homem novo, nada. Não tinha nada, só ainda mesmo. Mas só assim, não há boa conversa, sempre luta, sempre discussão, mas não há nascer. Na mesma luta, na mesma discussão, o primeiro filho nasceu. Então isso preocupava a Leia. Vamos a nascer com esse marido, mas não há entendimento, não há conversa. O que vai ser agora? O segundo filho também mesmo assim. Quando nasceram o terceiro filho Levi, no Gênesis 29:34, a Leia diz: essa vez o marido vai se apegar comigo. Quem? Não tem o terceiro. E devemos trabalhar. Quem diz essa vez o marido vai se alegrar de mim. E tem primeiro filho. E tem segundo. E tem terceiro. Nada. Essa vez o marido vai se apegar de mim. Essa vez o marido vai conversar comigo. Haverá uma conversa comigo. Entendemos a igreja do Senhor? A Leia fala de você. A Leia fala de você. E Jacó me fala de Deus. A Leia é a igreja. A Leia pode ser não havia conversa. Não havia conversa entre a mulher que fosse a igreja do Senhor e Deus por causa do pecado. Mas veio um filho. Esse filho que veio para que a igreja possa se apegar com Deus, Deus se apegar com a igreja. Para que Israel possa se apegar com Deus e Deus possa se apegar com quem? Com Israel. E nos fala do arco-íris. E este filho é mesmo Jesus veio como Levi para que o Pai possa se apegar de você, possa conversar com você, possa andar com você, possa comer com você, possa reinar com você. Aumenta as palmas para a glória do nosso Senhor. Então, para concluir, quero dizer o seguinte: você está debaixo do arco-íris. O arco-íris é mesmo o sangue do Senhor. Entendeu? Você está debaixo do sangue do Senhor. Esse sangue do Senhor é para a sua proteção. Por isso, a nossa oração é você pedir que